Olá, boa noite. O Rio de Janeiro continua sofrendo os efeitos da maior catástrofe com enchente da história do país. Aliás, nos últimos anos, o verão brasileiro tem trazido, além do calor, muitos problemas. As chuvas em excesso causam mortes, destruição e deixam um terreno fértil para a proliferação de doenças como a leptospirose. Hoje, o Jornal da Cultura discute também o combate à dengue, que teve um aumento considerável de casos no Brasil. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. A Prefeitura de Teresópolis prevê um gasto de 500 milhões de reais com a reconstrução da cidade. Já são mais de 500 mortos em 7 municípios da região serrana do Rio de Janeiro. E a Defesa Civil acredita que esse número vai subir. Em Nova Friburgo, boatos sobre o rompimento de uma barragem causa pânico e correria. A represa arrebentou, gente! Sai daí, sai daí! E o medo de arrastões faz o comércio fechar em Teresópolis. E o país se mobiliza em campanhas para ajudar as vítimas das enchentes. É possível ajudar as vítimas das enchentes levando doações em postos de arrecadação pela cidade. Na Austrália, as águas começam a baixar e já é possível ver em detalhes o alcance da destruição. Um elefante é encontrado morto em cima de uma árvore em Sri Lanka. Termina a novela do salário mínimo. A partir de 1º de fevereiro, ele será de R$ 545. O anúncio foi feito por Guido Mantega após a primeira reunião de Dilma Rousseff com todos os ministros. E o mercado de luxo cresce na China. O comprador de um carro 999, vendido no país, é homenageado pela Ferrari em Xangai. Wikipédia completa 10 anos de existência, com nada mais, nada menos que 400 milhões de usuários. A enciclopédia virtual está entre os 10 sites mais acessados do mundo. Participo da edição de hoje do Jornal da Cultura o professor de Filosofia da Universidade de São Paulo, professor Vladimir Zafatli, e também conosco o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Boa noite, professor Vladimir. Boa noite, doutor Paulo. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal da Cultura. As prefeituras das cidades da região serrana do Rio de Janeiro admitem que ainda há muitos corpos soterrados. A chuva continua a cair, prejudicando o trabalho das equipes de resgate. E além de todo o sofrimento, os moradores ainda são assustados por boatos. Correria e pânico nas ruas do centro de Nova Friburgo. Moradores tentavam fugir por causa de um boato sobre o rompimento de uma barragem. Motoristas davam marcha ré para escapar do trânsito parado. A informação era falsa. Comércio fechado na principal via de Teresópolis, a Avenida Feliciano Sodré. O boato era outro, um arrastão. Uns 15 cabeças armadas passando na Delfim Moreira, aí a polícia foi pra lá e desceram aqui. O pessoal veio correndo dizendo que tava o pessoal fazendo arrastão ali, mas a princípio aqui na loja não, a gente fechou rápido, né, pra ficar mais tranquilo. Todo mundo tem que ter medo, por isso que nós fechamos a loja e vamos embora. Segundo a polícia, mais uma informação falsa. Boa parte das estradas da região continua bloqueada. A cidade de Bom Jardim, próxima a Nova Friburgo, está isolada. Na pequena Areal, vizinha de Petrópolis, o rio Piabanha subiu 6 metros. A garagem dos ônibus municipais está prestes a cair. São pelo menos 700 desabrigados na cidade. A chuva vai e volta, dificultando o resgate de sobreviventes e a remoção dos corpos. Em meio à lama, moradores ainda cavam em busca de parentes. E lembram dos instantes que ficaram marcados para o resto da vida. Cada um agarrou uma criança, eu agarrei o menor, agarrou o meu mais velho, levamos para cima e tiramos o pessoal daqui e já desceu a casa de baixo, começou a descer tudo. Tinha uma senhora ali, ó, pedindo socorro, para mim ir lá socorrer ela, não deu para socorrer de maneira nenhuma. Não pude fazer nada, eu falei com ela, senhora, se a senhora subir, a senhora vai morrer, se descer vai morrer, aí aqui, bum, levou, acabou. A corda é o apoio para conseguir atravessar a água que ainda corre em Teresópolis. A solidariedade dos vizinhos também. Sem eles, os idosos não conseguiriam deixar as áreas de risco. A faixa no piso de uma quadra de esportes pede socorro em Nova Friburgo. A cidade já recebeu um hospital de campanha do Exército. Segundo o governo do estado, a paralisação do setor de turismo representa um prejuízo de 32 milhões e meio de reais à região serrana. A tragédia chegou ao Ceasa, centro de abastecimento do Rio. A falta dos produtos da serra fez os preços dispararem.
uma média assim, de 50% para mais. Em alguns produtos, quase 100%. Mas o principal prejuízo, o das vidas perdidas e o das cidades devastadas, ainda é difícil de calcular. Para fazer essa conta, é preciso que a chuva dê uma trégua para que as equipes de resgate consigam prosseguir no trabalho. Paulo, nós vimos aí que as águas começaram a baixar. Não é? Eu queria te perguntar o seguinte, que tipo de doença pode advir depois de uma enchente como essa? Bom, daqui a 2 semanas deve começar a aparecer os casos de leptospirose. Leptospirose? Isso, é uma bactéria que vive na urina de rato e quando as galerias de águas pluviais levam a bactéria, a pessoa é contaminada. Principalmente aqueles que não podem perder seus bens, que entram na enxurrada ou tentam fugir em meio ao esgoto que chega. Depois, daqui a um mês a 2 meses, vamos ter os casos de hepatite que também vão subir. Hepatite? Por quê? Hepatite, por causa que a hepatite viral ela é transmitida também por... O vírus da hepatite está presente no esgoto, nas fezes, então vai aparecer. E aí vai ter também um maior risco para diarreia, para enteroviroses, para diarreias por bactérias que vão sair por enterobactérias. Então, infelizmente, ainda vai ter um sofrimento adicional das doenças infecciosas decorrentes desse... Agora, Paulo, a gente pode entender então que o número de mortes em função dessas doenças que você está citando ainda pode crescer? Além daqueles que vão morrer devido ao trauma, né, as complicações, as fraturas, as infecções, ainda vai existir um número que vai morrer por causa dessas doenças infecciosas. Ou seja, infelizmente, ainda vai ter um pouco de sofrimento para a gente imposto a essa população. Vladimir, que tipo de impacto você acha que essas notícias todas, essas cenas todas, esse acompanhamento todo que as pessoas estão fazendo, vão provocar na sociedade brasileira? Será que as pessoas vão refletir mais sobre isso? Eu acho que isso demonstra, primeiro, a completa falta de planejamento urbano das cidades brasileiras, né? Quer dizer, você vê um problema de planejamento em todos os níveis, nível municipal, nível estadual, nível federal. Quer dizer, essas áreas são áreas que são áreas de risco, são áreas sabidas de risco há muito tempo. E mesmo assim a ocupação totalmente desordenada, elas são ocupações desordenadas porque existe uma especulação imobiliária muito forte que determina a configuração das nossas cidades. Quer dizer, a gente nunca conseguiu combater essa especulação imobiliária, até porque o poder público depende muito dela. Então acho que essas questões elas têm que vir à tona quando aparece esse tipo de situação, porque problemas dessa natureza, isso são problemas que vão ocorrer daqui para frente com certeza de maneira cada vez maior. Quer dizer, todo mundo que conhece estruturas climáticas sabe que, bem, são problemas que a gente vê a todo momento, quer dizer, invernos mais rigorosos, chuvas mais rigorosas, então a gente tem que ter algum tipo de planejamento que seja capaz de dar conta disso. Bom, mesmo porque continua chovendo. Olha, aqui nós temos informação que voltou a chover forte em São Paulo. Aqui na capital houve inclusive queda de granizo e os alagamentos bloquearam o trânsito em vias de grande movimento nesta tarde. A repórter Andresa Boni está na ponta das bandeiras da marginal do Rio Tietê. Andresa, como é que está a situação nesse momento da cidade de São Paulo? Ainda continuam os alagamentos, pontos de alagamento, como é que está? Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Agora à noite, apesar do céu ainda estar carregado de nuvens, a chuva deu uma trégua. Os meteorologistas não descartam a possibilidade de que novas áreas de instabilidade provoquem chuvas fracas no decorrer da noite e durante a madrugada. Hoje à tarde, choveu forte na Grande São Paulo. No município de Carapicuíba, vizinho à capital paulista, o nível do ribeirão do bairro Novo Horizonte subiu rapidamente e 2 casas foram levadas pela correnteza. Os moradores conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu. No Ipiranga, na zona sul da capital paulista, o rio Tamanduateí transbordou. A enxurrada arrastou carros e deixou motoristas em pânico. Este veículo só parou quando bateu em um poste. O aposentado, que estava ao volante, conseguiu se salvar. A Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas da capital, ficou bloqueada no sentido centro nesta tarde. A água invadiu as pistas próximo ao Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. Alguns carros ficaram no meio do alagamento. Neste momento, não há nenhum ponto de alagamento intransitável pela cidade. O trânsito segue fluindo bem. A CET registra agora 22 quilômetros de lentidão. O fim de semana deve ter períodos de sol alternados com pancadas de chuva. Heródoto. Obrigado. Vladimir, nós já começamos a recuperar algumas das estradas, algumas pontes, etc. Agora, nós estamos recuperando para o pessoal voltar para o mesmo lugar onde aconteceu o acidente e reconstruir de novo no mesmo lugar.
Pois é, eu acho que, inclusive no que diz respeito a São Paulo, o caso de São Paulo é um caso emblemático, né? Porque em São Paulo, bem, a gente tem dia e hora para começar. Quer dizer, todo mundo sabe que vai começar, que em janeiro vão ter esses mesmos problemas. São imagens que a gente já está cansado de ver ano a ano. E a incompetência do ponto de vista do planejamento urbano é gritante nesses casos. Quer dizer, não é possível que uma cidade, uma megalópole como São Paulo, não haja uma política de longa duração a esse respeito, né? Que seja realmente eficaz, né? Paulo, e aí? Como é que faz? Nós vamos voltar para o lugar onde a gente não devia ter ido? Agora a coisa ficou preta, né? Porque para consertar vai dar muito mais trabalho. E além disso, a gente tem que levar em conta as alterações que o clima urbano, essas ilhas de calor urbana estão fazendo. Desculpa, o que é uma ilha de calor? Veja, a cidade é como se fosse um organismo, ela está com febre. Ela está muito mais quente no centro do que na periferia. Por quê? Por causa do asfalto? Asfalto, muito carro ligado, muita atividade que consome energia. Isso gera uma onda, como se fosse, quando vem uma frente fria, ou então uma área de grande umidade do oceano, ela entra cantando pneu. Em vez de chover na periferia da cidade, chove no centro, onde está tudo impermeabilizado e vai tudo para a calha do Tietê. Então, isso está... as séries históricas mostram que está chovendo menos na periferia e mais no centro. E isso não vai dar certo, quer dizer, tem que ter... Quer dizer, então quanto mais impermeabilização, quanto mais asfalto, mais vai chover naquela região. Pois é, e isso tem que ter medidas que tem como consertar. Tem como consertar fazendo uso mais racional de transporte coletivo de novo, colocando uma política ativa de recomposição da cobertura vegetal, até telhados verdes podem, ou seja, telhados que usem uma cobertura vegetal podem ajudar a diminuir essa ilha de calor. Porque não é só isso. Nessas ondas de calor morre mais gente. Quer dizer, períodos de... Como assim morre mais gente? Os idosos, por exemplo, eles têm uma sensação mais subjetiva de sede, é menor. Eles podem desidratar e não sentir tanta sede. Então ele perde água, se tem um vaso meio complicado, pode ter um infarto, pode ter um derrame cerebral. Essas ondas de calor estão associadas com excesso de mortalidade em idoso e em criança. São pessoas que dependem de ser oferecidas água nessas condições de desidratação. Então, isso é muito difícil. A gente, olha, só naquele período de agosto, de metade de agosto até setembro, que teve um período de muito seco e com alta temperatura, o risco de morrer de doença cardiovascular em São Paulo aumentou 11 vezes. 11 vezes? Qualquer coisa que leve a aumentar 11 vezes o risco de doença cardiovascular é um problema seríssimo de saúde pública. E nós estamos vendo isso. Ou a gente morre afogado ou morre de infarto. Isso que nós temos, é o preço que nós pagamos de transformar a cidade num deserto de asfalto. A água baixou e o município de Franco da Rocha, aqui na região da Grande São Paulo, começa a voltar à rotina. A inundação que aconteceu na terça-feira paralisou todo o centro da cidade, onde ficam os órgãos públicos. E a prefeitura agora quer, inclusive, mudar de endereço e já pensa em ocupar os prédios do antigo Hospital Psiquiátrico do Juqueri. O dia foi de muito trabalho e limpeza em Franco da Rocha, município a 35 quilômetros da capital. Ainda ontem, a região central estava alagada, consequência do temporal de segunda-feira. O rio Juqueri, que corta a cidade, transbordou depois que foram abertas as comportas da barragem Paiva Castro, que ameaçava se romper. Hoje, sem água, já havia espaço para os caminhões-pipa. Dentro da prefeitura, tudo está destruído. E por causa das enchentes constantes, o prefeito quer deixar a vizinhança do rio e ir para um lugar mais alto. A ideia é levar todos os órgãos públicos para os 34 prédios do Complexo Juqueri, obra do arquiteto Ramos de Azevedo, erguida há quase 100 anos. São prédios históricos, tombados pelo patrimônio histórico, precisa de uma restauração. E falei com o governador que é uma área muito privilegiada do município e certamente ele também, prontamente, ele vai estudar com carinho essa nossa solicitação. Pela primeira vez na semana, os vereadores puderam retornar à Câmara Municipal. Nós acompanhamos a abertura das portas e registramos o estrago causado pela cheia. Muita lama, muita sujeira, os móveis revirados. Olha só a situação desse corredor. As cadeiras ficaram reviradas, o corredor todo sujo de lama. Aqui, por exemplo, era um gabinete, todo revirado. Franco da Rocha deve licitar a construção de 4 piscinões e, com base no novo mapeamento de áreas de risco,
vai tentar acelerar a transferência de famílias que vivem nas encostas. De todos os mapeamentos já realizados pelo Instituto Geológico, Franco da Rocha é o município que apresenta áreas com grau de risco alto e muito alto. Apesar de tamanha destruição, não houve registro de mortes em Franco da Rocha. Para os moradores e comerciantes, foi mais uma enchente. É hora de recomeçar. E abrir para funcionar, para pagar os funcionários e a gente ganhar alguma coisa só a partir de segunda-feira mesmo. O negócio é trabalhar agora. É trabalhar, né? Pedir a Deus que não vem mais chuva, né? E trabalhar. Graças a Deus, né? Não teve vítima, não teve nada, deu tempo para levantar as coisas. E agora vamos para frente, né? Bom, o prefeito está querendo levar então a prefeitura para o prédio do Hospital Psiquiátrico, né, que tem em frente ao Juqueri. Vocês conhecem lá ou não? Eu conheço. Você conhece, Paulo? Eu conheço. É um prédio muito bonito, embora a história dele traduza um período da psiquiatria que era muito triste. Mas é um hospital magnífico, um prédio magnífico, né? E o lugar é bastante agradável. Você conhece lá, Vitor? Sim, nunca fiquei lá por outra razão, a não ser por interesse. Quando eu fui, eu tive dificuldade de sair. Na verdade, é a época do grande confinamento, né, onde você criava esses grandes hospitais psiquiátricos, as pessoas ficavam confinadas durante muito tempo. Houve uma reforma psiquiátrica no Brasil que modificou a configuração dos Você chegou aí na época então, que tinha muitos pacientes lá? Depois. Não, depois. Né? Agora, eu particularmente acho que a prefeitura deveria ficar do lado do rio. Né? Por quê? Porque assim ela vai ter mais sensibilidade e urgência no que diz respeito a esse tipo de problema. Né? Quer dizer, é bom que o poder público sofra realmente com as consequências que toda a população sofre. Né? Porque eles vão tomar providência. Porque assim a providência é mais urgente. Né? É verdade. Entendeu? Mas acho que isso não vai... O prefeito, por mais que ele queira, quer dizer, essa resolução passa da esfera municipal até. Quer dizer, eu acho que a ideia, assim, do político também estar junto do sofrimento da população é muito bom. Porque eles vêm como é que vem de helicóptero, né? Vem de cima. Depois vai andar solidariedade. Isso. E o terceiro é que eles liberam um recurso que geralmente é insuficiente, né? Você dá um aluguel de R$300 para quem perdeu tudo. E aí você, de alguma forma, você purga a sua consciência de não ter feito o seu trabalho. Sem dúvida. Talvez seja até por isso que as pessoas gostam, estão empenhadas em ajudar. Em todo o país, campanhas de doação para vítimas de enchentes se multiplicam em poste de arrecadação e até mesmo pela internet. Debaixo da chuva que não dá trégua, solidariedade. Nós começamos a ligar para os nossos familiares, inclusive em Fortaleza, em Belém, e daí todo mundo ficou bem solidário, começaram a doar R$100, 200, 50, enfim, doar o que pôde. Juntamos tudo, fomos ao supermercado e assim, ainda sobrou uma quantia e amanhã a gente vai trazer mais coisas, né? Na sede da Cruz Vermelha em São Paulo, as doações para as vítimas das enchentes chegam de toda a cidade. Deixei até de viajar para vir ajudar as pessoas. Enquanto a gente está se divertindo, elas estão sofrendo, isso não é justo, né? A prioridade é a doação de produtos de higiene pessoal, como sabonete, fralda, papel higiênico e alimentos não perecíveis, de preferência aqueles de fácil preparo, como arroz, feijão, macarrão. As vítimas também necessitam de água e leite em caixa. A pessoa não deve trazer, nós não estamos aceitando no momento roupas, nem móveis, nem utensílios domésticos. As doações seguem para as regiões mais atingidas no estado de São Paulo. Este motorista vai levar o que foi arrecadado para Mauá. Sempre bom a gente poder ajudar, a gente se sente bem internamente, né? Apesar de não ter feito uma campanha oficial para arrecadar donativos, a Defesa Civil do município de São Paulo está de portas abertas para quem quiser doar. O material será encaminhado tanto para as vítimas da região serrana do Rio, como para os municípios paulistas. Luiz não perdeu tempo. A força da natureza não escolhe, né? Classe social. Fiquei meio sensibilizado com isso e resolvi ajudar. E as campanhas também se multiplicam na internet. As redes sociais divulgam endereços para doação de roupas, alimentos, mutirões de limpeza e cadastro de voluntários. As campanhas no mundo real e virtual ajudaram o Instituto de Hematologia do Rio a triplicar o número de atendimentos. Em 2 dias, mais de 2.000 pessoas doaram sangue. As prefeituras de Petrópolis e Teresópolis também pedem ajuda às vítimas. Nos postos de arrecadação, tem gente que chega sem nada nas mãos. Eles vêm para oferecer um outro tipo de ajuda. Vim ser voluntário. Eu trabalho no centro de São Paulo, então eu tenho um tempo livre. Então eu quero deixar esse tempo livre para ajudar as outras pessoas como eu puder.
Olha, aqui na página do Jornal da Cultura, aqui na internet, você encontra os endereços para fazer doações para as vítimas das enchentes em São Paulo e mesmo no Rio de Janeiro. Nosso endereço aqui é o tvcultura.com.br/Jornal da Cultura. Mais de 50 mil pessoas vivem em áreas de risco na cidade de São Paulo. Um estudo da Defesa Civil revela que 23 locais estão em situação ruim. Os próprios moradores se recusam a deixar suas casas, mesmo sabendo o perigo que enfrentam. Emanuele acompanha as chuvas com um olho na TV e outro na porta de entrada. Há uma semana, a casa onde ela mora, na favela do Jaguaré, por pouco não foi soterrada por um barranco. A família está em área de risco e já recebeu aviso para deixar o local. Minha mãe está procurando casa e tomara que ela ache logo para a gente sair daqui. A família de Emanuele é uma das que ocupam as áreas de risco na favela. O local passa por um processo de urbanização. Parte das famílias já foi retirada e as casas que ofereciam maior perigo foram derrubadas. No lugar estão sendo feitas obras de infraestrutura, como muros de contenção e rede de água e esgoto. Prédios de apartamentos são construídos para abrigar parte da população. Aqui nesse ponto da favela fica bem claro o que deve ser feito para a construção das obras de contenção. Muitas famílias foram retiradas e esses taludes agora estão sendo feitos. Agora, quando a gente olha assim, fica a pergunta: não era mais fácil fazer esse tipo de obra para depois permitir a ocupação com casas? É mais difícil remediar do que prevenir. Você vai dispor de uma infraestrutura maior, né? Vai ter maiores gastos para poder estabilizar a área. Parece lógico, mas não é fácil. As áreas de risco expõem um problema que se arrasta há décadas. Os locais foram ocupados de forma desordenada e irregular. Agora, a grande maioria das famílias instaladas resiste e não quer deixar suas casas. Se for do jeito que eu quero, é uma boa. Se for num lugarzinho que nem ele tem as casinhas dele, muito apertadinha aí, não dá para nós. Quem não é contemplado com um apartamento recebe uma ajuda de R$500 como aluguel social. A proposta também não interessa aos moradores. Para sair, a gente procurar outro aluguel, pagar outro aluguel mais caro. Fica difícil pra gente. Eles tinham que tirar direto pro apartamento já, né? E não estão tirando. A solução que agrada a todos ainda está longe, mas é possível. Existe solução. Isso aqui é um exemplo, né? Aliás, uma solução mista, que tem retirada da população, que foi destinada para programas habitacionais, e estabilização, de forma a até permitir que uma parte da população continue após as obras de estabilização. Paulo, como é você administrar a população? No município de São Paulo tem 10 milhões de pessoas, salvo engano. Na região da Grande São Paulo, lá tem 25 milhões de pessoas. Veja, isso... É muita gente, né? É muita gente. A cidade cresceu fazendo puxadinhos, né? Sem planejamento nenhum. Tem até uma morte por erro de projeto, porque a gente sempre costuma, em vez de você usar a estrutura do próprio terreno, você faz um corte e geralmente você põe o corte aonde? No fundo, que é o primeiro lugar que tomba na hora que corre a terra, né? Então, existem situações que tem que... Eu acho que esse problema você não resolve em curto prazo. A quantidade de investimento que você tem que pôr e o preço que a sociedade tem que pagar, tanto em sofrimento agora como em recurso no futuro, ela mostra como foi irresponsável a atitude de governos lenientes que deixaram ocupar. Primeiro, essas regiões, depois onde a gente teve os mananciais todos... Desculpa, Paulo, como é que você vai impedir o pessoal de ocupar? Você chega aqui na região leste de São Paulo e tem uma invasão, por exemplo, lá de 200 famílias. O pessoal não tem onde ficar. Junta, vai lá e se instala naquele terreno. Como é que você vai impedir o pessoal de ficar lá? Talvez a boa questão seja essa. Por que elas invadem, né? Quer dizer, nós temos uma situação de déficit habitacional tão brutal que acho até equivocado, quer dizer, culpabilizar essas pessoas por elas terem invadido lugares que, bem, era o que existia. Quer dizer, elas não têm a menor condição de saber se esses lugares são ou não impróprios para serem habitados, né? Quer dizer, acho que as mesmas colocações que elas fazem, elas têm uma certa racionalidade. Quer dizer, o sujeito fala, mas eu vou sair, mas para ir para onde? Quer dizer, tudo bem, aqui é uma situação de risco, mas eu tenho um lugar. Eu vou sair para quê? Para uma casa que é minha, para R$300 de um aluguel que eu sei que eu não vou pagar nada. Quer dizer, elas estão colocando um problema que é muito concreto. Quer dizer, existe um déficit habitacional brutal na cidade, elas são vítimas desse processo, elas não são culpadas por esse processo, e o mínimo que se espera é que o poder público compreendam eles como vítimas, né? Não como são as pessoas que são totalmente responsáveis, né? Não, mas quando você invade uma área de risco, o Estado vai ter que tomar uma iniciativa de
não permitir, né, essa ocupação e oferecer uma alternativa imediatamente. Exatamente. Porque a única forma de você impedir as pessoas tirar o direito de dar para elas o direito de morar é oferecer uma alternativa mais segura. Agora, se imagina o custo que vai ser para retirar essas pessoas e o sofrimento para elas de perder tudo. Porque quando você tira o indivíduo da casa dele, você tirou a referência dele. Uma pessoa que já é frágil, de repente, vai para um lugar que não sabe aonde vai. Posso fazer uma colocação? Claro, existe uma lei na Inglaterra que chama Lei da Casa Vazia. Na Inglaterra? Isso, chama Lei da Casa Vazia. Que assim, em situações de interesse público, não é possível que você tenha imóveis vazios. Na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, você tem milhares de imóveis vazios. Eu já ouvi falar uma cifra astronômica, 40 mil, sei lá. Exatamente, a gente nem tem uma cifra exata sobre isso. Quer dizer, a pergunta é por que não existe uma lei desse sentido na cidade de São Paulo, já que nós temos um problema habitacional tão brutal assim. Quer dizer, a ocupação de que Sim, o imóvel seria expropriado, seria pagaria muito uma fácil, quantia exato, do seria cidadão. muito fácil. Você tira essas pessoas, bota essas pessoas no centro. Entendo. Onde já tem serviço. Onde já tem serviço, onde você tem imóveis vazios que não são ocupados durante décadas. Exato. Tem prédios que são ocupados durante décadas. Agora, há uma comparação interessante em relação aos problemas ocasionados pela população, o número de mortos, não só nessas enchentes brasileiras, mas nessa outra aqui, olha, na Austrália, as águas da inundação que atingiu, ou a água que atingiu a região de Brisbane estão baixando. Agora já é possível ter uma ideia do tamanho da catástrofe australiana. O sobrevoo da área atingida mostra que parte do território do estado de Queensland continua encoberto pelas águas. Mas em Brisbane, na capital, moradores começam a voltar para suas casas, ou para o que sobrou delas. Por toda parte, o que se vê é lama e destruição. Faltam energia elétrica e água potável. Pelo menos 200 mil pessoas tiveram de abandonar suas residências. Faz quase 2 meses que as chuvas castigam a Austrália. O governo calcula que serão necessários mais de $1 bilhão para a reconstrução de estradas, pontes e a infraestrutura dos serviços de água e eletricidade. E um dado assustador, a previsão de que as chuvas vão continuar nas próximas semanas. Agora, no noticiário internacional diz também que morreram muito menos pessoas na Austrália do que morreram no Brasil. A topografia é diferente, mas aí seguramente a topografia é muito mais plana, mas também a vulnerabilidade do australiano é muito menor do que a nossa. Quer dizer, você tem sistemas de defesa civil capazes, tem uma organização que é capaz de dar conta do desafio. Aqui nós temos uma defesa civil que, embora constituída por pessoas competentes, carece de recursos. Quando você tem que levar helicóptero no Rio de Janeiro, tem que pedir helicóptero da Petrobras, helicóptero da Marinha, porque você não tem recursos suficientes para fazer frente ao desafio que as pessoas encontram. E tem um detalhe também que a Austrália é um país praticamente do tamanho do Brasil, que tem 25 milhões de habitantes. Né? Austrália? Inteira. Então tem o que tem a Grande São Paulo. Sim, exatamente. Mas eles deslocaram 200 mil pessoas. Eles tinham um sistema para deslocar 200 mil pessoas em Mas é muito mais fácil você organizar um país de 25 milhões de pessoas do que um país de 200 milhões de pessoas. Mas ainda assim, deslocar 200 mil não é brincadeira. Não é fácil. Não é brincadeira. Agora, você pega um sistema... Mas eu garanto a você que eles não tiveram que pedir emprestado de muita gente. Da Petrobras, né? Agora, e você tem heróis, tem bombeiro que morreu tentando entrar para tirar as pessoas. Quer dizer, não é por falta de, digamos, capacidade de doação da defesa civil. Eu acho que é uma absoluta falta de recursos mesmo. Um filhote de elefante foi encontrado morto em cima de uma árvore, depois de ser arrastado pelas inundações que atingiram o Sri Lanka. O filhote foi encontrado preso nos galhos de uma árvore às margens de um rio que corta a região norte do Sri Lanka, país situado ao sul da Índia. O elefante foi arrastado pela força da correnteza do rio, que chegou a 5 metros acima do nível normal e acabou se afogando. E o atentado de sábado passado, no Arizona, com 6 mortos e 14 feridos, provoca a retomada do debate sobre posse de armas nos Estados Unidos. Mas a maioria da população ainda aprova o uso. Este som ouvido nos milhares de clubes de tiro espalhados pelos Estados Unidos é familiar para a maioria dos americanos desde a infância. O uso de armas para defesa pessoal faz parte da cultura do país há séculos. Ao mesmo tempo, o hábito alimenta uma poderosa indústria de armas e munições que incentiva a posse e utilização. As pesquisas mais recentes indicam que 62% da população aprova a compra de armas para a defesa pessoal.
Até mesmo em Tucson, no Arizona, onde aconteceu o atentado de sábado passado, que deixou, entre outras vítimas, a deputada Gabrielle Guilford, as pessoas continuam apoiando as armas. Esta mulher diz que quando alguém é movido pelo ódio e quer fazer o mal, fará de qualquer jeito, seja com um revólver ou uma pedra. E esse homem diz que não se pode comparar alguém com um histórico de problemas mentais, como o autor do atentado, com aqueles comprometidos com a posse responsável de armas. Vladimir, existe até uma associação nos Estados Unidos que é a American Rifle. Isso. Não é? Que chega a dizer que a Constituição americana garante o direito do cidadão ter uma arma para poder se defender. Tem duas coisas aqui. Primeiro, o argumento da cidadã norte-americana é perfeito, né? Quer dizer, se alguém quiser fazer o mal com uma metralhadora, uma Uzi, uma pedra, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, tem um troço totalmente inacreditável nesse tipo de colocação que reflete muito bem uma certa mentalidade de alguns setores da sociedade norte-americana. Segundo, de fato, existe uma lei em vários estados norte-americanos que é o direito de resistência. E essa lei muitas vezes é utilizada por essas associações, certo, para dizer, o Estado não pode ter o monopólio da violência, porque, afinal de contas, quem vai lutar contra o Estado? Quer dizer, se o Estado entra na minha casa de maneira indevida, eu tenho o direito de me contrapor. É uma versão meio distorcida do que a gente chamaria de direito de resistência. Agora, o preço que a sociedade civil paga por isso é muito, muito alto. Quer dizer, os países europeus, por exemplo, onde o porte de arma é absolutamente proibido, raramente passam por esse tipo de situação. Em que pese ter acontecido na Irlanda, vocês estão lembrados disso ou não? Sim. Aconteceu na Alemanha também. Na Alemanha também, exato. Né? Exato, mas são situações muito, 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 muito raras, né? Porque você não tem sequer condição de comprar uma arma. É verdade. Algum comentário, Paulo? Olha, não vai dar certo você pôr um monte de arma um monte de gente e sempre vai aparecer um maluco, né? E a gente estava discutindo até a semana passada a história de um capitão do navio lá dos Estados Unidos que tinha um monte de míssil e era meio alterado. E a gente, agora, esse indivíduo que resolveu, por causa de uma questão política, resolver a bala, né? E esse indivíduo ele vai ser condenado. Então são duas tragédias, né? Aquele que tomou o tiro e esse indivíduo que tem um problema psiquiátrico que vai ser condenado possivelmente à morte. Então, não vejo muito sentido nisso. Nós estamos discutindo lucro a despeito do sofrimento e da morte que essa política de posse de arma leva. Provoca. A Justiça da Itália aperta aqui o cerco contra o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que agora é acusado de prostituição de menores e abuso de poder. Ele respondeu aí apontando 3 motivos que o levam a fazer o sucesso com as mulheres. A promotoria de Milão investiga as denúncias de que Berlusconi teria pago para sair com esta jovem, Karima Mahroub, que tem o apelido de Rubi, quando ela era menor de idade. De acordo com a acusação, a jovem foi levada várias vezes à casa de praia de Berlusconi para festas frequentadas por outras menores e onde eram servidas bebidas alcoólicas. A jovem nega e diz que o primeiro-ministro é apenas um homem solitário. Já Berlusconi se considera alvo de perseguição política e qualifica a justiça italiana como uma doença. Para ele, a imprensa também o persegue por conta de seu sucesso com as mulheres. E ele aponta 3 razões para isso. Acredita que é muito simpático, diz que tem um pouco de dinheiro, embora se saiba que é bilionário. E por último, porque ele atribui a fama de um grande namorador. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare. Vladimir, a gente não imagina um primeiro-ministro britânico com esse padrão, né? Não, eu tenho um jeito de fazer com que ele saia do governo de uma vez por todas, provar que ele é homossexual. Acabou. Né? Ou se ele faz uso do Viagra, né? Acho que isso é mais devastador ainda. É pior ainda. Não, acho que essa é a falência completa da política italiana. Quer dizer, se não conseguir se livrar de um sujeito desse que está no poder, a 3ª vez que ele entra no poder, né? Quer dizer, bom, ele é votado, né? É bom lembrar isso. É votado. Tá certo, é votado. Ele é escolhido pelo povo e pelos seus pares. Sim, claro. Porque ele tem a posição do primeiro-ministro. Claro. E veja, mesmo órgãos liberais, como por exemplo o The Economist, já mostraram claramente que do ponto de vista econômico, os 3 mandatos deles foram catastróficos, né? E ele continua no poder. Pois é. Bom, na Tunísia, o presidente renuncia e foge do país em meio às denúncias de corrupção e também de abuso do poder.
Em cadeia nacional, o primeiro-ministro Mohamed Ghannouchi anunciou que o presidente Benelábia havia renunciado e que ele assumiu interinamente o governo da Tunísia, país do norte da África. Ao longo de todo o dia, manifestantes exigiam a renúncia do presidente, acusado de levar a ex-colônia francesa a uma crise econômica, com desemprego e até falta de alimentos. No início da tarde, os protestos se intensificaram e causaram a morte de pelo menos 20 pessoas. Benelábia ficou 23 anos no poder e tinha planos de permanecer por mais algum tempo. 23 anos no poder. Não, acho que essa é uma notícia extremamente importante, porque, veja, trata-se de um presidente que ganhava eleições com 99% dos votos. Ele? Exatamente, 99%, acho que a Mas última tinha aprovação, foi... então, espetacular. Espetacular. Pergunta-se de onde saiu todas essas pessoas, né? Agora, era alguém que era apoiado de maneira incondicional pelo Ocidente, em especial pela França, que foi a potência colonial, né? Então, eu sempre pergunto o seguinte, esses povos árabes, eles entendem democracia ocidental como o poder que sustenta esse tipo de poder corrupto dentro do mundo árabe. E não é o único exemplo, né? E não é o único Há exemplo. outros. O Saddam, por exemplo, era outro exemplo. O Egito, o presidente do Egito, Hosni Mubarak, está quase há 40 anos no poder. 40 anos no poder. Quer dizer, Arábia Saudita, Jordânia, vejam, isso demonstra muito claramente o tipo de aliado que nós temos no mundo árabe. Quer dizer, se a gente, essa é uma questão que deve ser levantada, para a gente possa entender melhor de onde vem o anti-ocidentalismo árabe de boa parte dessa população, né? Ok. Nós vamos então ao nosso intervalo. A seguir você vai ver que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anuncia o salário mínimo de R$ 545 a partir do dia 1º de fevereiro. E as alternativas para o combate à dengue, o número de casos de doença, não para de crescer no país. Uma menina de muita fé, um médico mal intencionado.